Os crimes envolvendo o preconceito racial no Ceará este ano já superaram todos os casos registrados em 2020. Um deles repercutiu no Brasil inteiro, de uma delegada que, de acordo com a polícia, foi barrada ao tentar entrar na loja Zara, que fica no Shopping Iguatemi, em Fortaleza. A vítima foi Ana Paula Barroso, diretora adjunta do Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis. Segundo a investigação, o estabelecimento ainda usava um código sonoro nos alto-falantes internos para indicar aos funcionários quais clientes deveriam ser vistos como suspeitos em potencial. Geralmente pessoas negras e que usavam vestimentas simples. O gerente da loja, Bruno Felipe Simões Antônio, foi indiciado. Para quem ainda não sabe, o crime de racismo pode gerar reclusão de 1 a 3 anos e multa e, neste caso, também punição cível à loja. Para falar sobre racismo e desigualdade, o Cena Pública recebe hoje a assessora especial de acolhimento aos movimentos sociais do Ceará, Zelma Madeira, e a titular da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial, Marti Silva, a quem já começa agradecendo a presença e falar da honra que a gente tem em receber aqui no Cena Pública. Muito obrigado, viu? O caso da delegada, e a gente vai ver daqui a pouco também, a filha do defensor público, Adriano Leitinho, deu uma mexida aí nas notícias com relação a preconceito racial, coisas que vocês devem ter notícias diariamente, claro. Com certeza. Então, na verdade, não é o preconceito racial apenas, é o preconceito racial em ação, que é a discriminação, o ato de excluir, né? E de uma forma sistemática, que é mesmo o racismo estrutural. Então, na verdade, traz um contentamento, né, e parabenizo as pessoas que têm coragem de denunciar o racismo. Porque o racismo no Brasil, ele passa sempre como um mal-entendido, né? E aí a gente precisa entender que aqui tem uma raiz histórica e aqui ninguém quer culpar pessoas brancas, mas nós precisamos entender o que representa a questão racial do Brasil num país em que perdurou 400 anos de escravidão. E que a abolição foi inacabada, e que o racismo estrutural se coloca de forma sistemática. O que é isso? Todo dia, o dia todo, né? É porque pululou nesses casos, 2, né, exemplares aí, mas que bom que essas pessoas tiveram coragem de denunciar e mais ainda parabenizar a equipe de investigação. No sentido que trouxe, né, para nós não ter nenhuma dúvida que não foi outra coisa senão um crime, que foi o racismo. E mais, descobriu até, tá vendo? Quando tem uma escuta qualificada do fenômeno, do fato que é o racismo, nós vamos encontrar várias coisas. O que foi que nós encontramos? Inclusive a tecnologia que eu chamo sofisticada do Zara Zero, né? Que é, na verdade, isso que se coloca para nós todo dia, o dia todo. Isso que a Zelma está falando é que a polícia descobriu lá na investigação que eles, eu falei até na abertura, eles falavam Zara Zero quando entrava alguém negro e também com uma vestimenta mais simples assim, para os vendedores ficarem atentos para evitar roubo. Isso no mínimo é revoltante, não é, Marti? Isso é revoltante como o racismo é, né? Então, esses 2 casos emblemáticos, eles só evidenciam uma prática cotidiana, né? No Ceará, no Brasil, em Fortaleza, nas instituições, nas empresas, né? Então, você veja bem, uma relação de consumo que é permeada por uma limitação racista, põe em xeque, inclusive, a própria funcionalidade do comércio. Com certeza. Mas o racismo é uma prática reiterada na nossa sociedade e muitas vezes as vítimas não denunciam. As vítimas não se sentem à vontade. Não se sentem à vontade? As vítimas não têm acesso. As vítimas podem não ter acesso aos equipamentos, aos instrumentos, aos órgãos de denúncia, à informação. Então, são várias barreiras que podem acontecer. E também é um certo desestímulo, né, para isso. Há uma desestimulação à denúncia do racismo, porque também nós temos entre nós a ideia de que o racismo não existe ou que pode ser relevado, que é uma brincadeira de mau gosto. Na verdade, racismo é crime, né, e é um crime muito grave, porque ele atenta contra a dignidade da pessoa. E a dignidade da pessoa talvez seja o maior valor jurídico que na contemporaneidade nós tenhamos conquistado como direito.
Então, e o racismo é histórico, né? Ele existe entre nós e tem sido camuflado de todas as formas. A falsa ideia da democracia racial, que na verdade é uma falácia, né? E isso nos leva também a ter uma dificuldade de encarar o racismo como um fenômeno social presente constantemente. É isso que a Zelma falou, todo dia, o dia todo, nós temos prática de racismo e quem é negro, quem é negra, sabe disso, às vezes de uma forma sutil, às vezes de uma forma grosseira, mas é uma prática corrente. O que aconteceu nos 2 casos emblemáticos é que as 2 pessoas vítimas, que também não são as únicas, vamos ver que sempre tem denúncia de racismo, né? E a gente tem visto isso muito na mídia, na imprensa, no noticiário. Essas 2 pessoas, como outras tantas, tiveram coragem de denunciar e as instituições também atuaram, né, de forma veemente e imediata, a ponto de, na investigação, se descobrir um mecanismo, né? Um código, uma tecnologia sofisticada de prática do racismo. Imagine quantas pessoas já sofreram isso e não atentaram, né? Agora vão lembrar, né? No dia que eu estava na loja, exatamente, eu ouvi isso aí. Vou aproveitar que a gente está falando sobre essa questão de comentário. Olha, comentário em tom de piada, a proibição de entrar em um lugar, apelidar pessoas de acordo com características físicas, desprezar costumes, hábitos e tradições, tudo isso, se ligado à cor da pele e atributos da cultura afro-brasileira, são atitudes racistas. E se você presenciar ou for vítima de crime de racismo, pode chamar a polícia ligando para o número 90. Se a ocorrência já aconteceu, é preciso procurar a autoridade policial mais próxima para fazer o registro. Tem ainda o Disque Direitos Humanos do Governo Federal, que é o número 100. O serviço recebe denúncias de racismo e discriminação. Funciona, Zelma? A gente viu aí que, claro, deve denunciar, mas no geral, funciona? Tem que funcionar, né? É interessante a gente ter que estimular para que as pessoas façam a denúncia, né? Porque é a confusão ainda que fica para algumas pessoas. Primeiro, como a Marti Silva falou, há uma impunidade neste país. Sim. Então, as pessoas, mas por que eu vou me desgastar com isso, né? Se isso não vai dar em nada, né? Então, acreditar... e tensionar e pressionar para que os órgãos realmente valide, né, essas denúncias, que sejam feitas as investigações e que, na verdade, ocorra a responsabilização. Isso é uma tendência já descrita, inclusive, no relatório da ONU para os Direitos Humanos, em que ela clama e chama para os estados nacionais, né, fazer e estimular a dimensão da denúncia para que a gente enfrente a impunidade e garanta a responsabilização. A gente precisa, né, não pode ser letra morta, né, não pode achar que não vai dar em nada. Isso é algo, né, para a promoção da igualdade racial. A primeira ação é a ação repressiva, que é a denúncia de que o racismo existe. A gente chama ação repressiva, mas a gente também tem ação valorativa, que é a aposta nos processos educacionais. Então, nós precisamos tornar vivo na escola, em todos os níveis e modalidades de ensino, a Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira, bem como também a 11.645 de 2008, que acrescenta mais os povos indígenas, os povos originários. Nós temos diretrizes para a educação quilombola, diretrizes para a educação indígena, que não é só... É preciso que toda a sociedade partilhe, é preciso que toda a sociedade compreenda. E por quê? Porque não fomos nós, negros, negras, indígenas, que inventamos racismo. Sim. A sociedade já está racializada. As pessoas mais engraçadas, mas só vocês, negros, que falam disso. Por que será? Porque nós temos uma sociedade racializada e que a gente distribui privilégio e subalternidade para os grupos. Para nós, população negra e povos originários, é distribuído a racialização subalternizada, da subalternidade, da inferiorização. Então, é por isso que nós gritamos. Enquanto outros estão com a dimensão do privilégio, não vai discutir. Por que eu vou discutir se eu estou numa boa?
Quem está normal é que vai poder. Então, a gente tem, para enfrentar o racismo, uma ação, né, repressiva, que é dizer o racismo é crime, vamos nesses canais, mas nós temos as ações valorativas, que é o processo educacional, e temos também o outro que é super polêmico, que são as políticas de ação afirmativa na modalidade cotas, que é garantir aí, até um lugar hoje o pessoal bate o pé, na estrutura social, principalmente em 2 lugares, que foi pauta, que é pauta dos movimentos sociais negros e da luta antirracista, que é ter políticas de cotas para ingresso no ensino superior e ter políticas de cota para inserção no mercado de trabalho. No funcionalismo público nós já temos. O governador Camilo Santana aprovou esse ano essa lei. E qual é o propósito dessa lei? Tornar menos monocromático o serviço público. Isso é fantástico. Por que ainda se questiona, por exemplo, a cota? Se questionam as cotas nessa perspectiva racista, né? Ou de não reconhecimento de que a população negra e, numa outra dimensão, a população indígena é presente e tem uma presença forte no Brasil. É presente estatisticamente, exato. É presente enquanto população, mas é ausente nos espaços. Nos acessos, né? exatamente. Nos acessos, parece que as pessoas não... É uma conta simples até de fazer, né? No espaço de produção do conhecimento e no mercado de trabalho qualificado, né? Onde é que se pretende permanecer ou perdurar a presença de negros no mercado de trabalho, no trabalho mais subalternizado, sim, menos qualificado, menos protegido. Então, é por isso que as cotas no serviço público é importante. Agora, as cotas também, é preciso que se diga isso, ela não diferencia o esforço, nem a qualidade intelectual dos candidatos negros. Ela simplesmente estabelece que é preciso criar mecanismo que promova o mínimo de equidade, né? Porque as cotas, elas sempre existiram para garantir o privilégio. As cotas dos bacharéis, historicamente, né? Os filhos de fazendeiros que tinham acesso às universidades com cotas. Sim. Né? Os filhos de proprietários rurais tinham as cotas que antigamente chamava a lei do boi, né? Nos cursos de agronomia, os cursos, enfim. Então, essas cotas privilegiadas, elas sempre existiram, né? Agora, quando se fala nas cotas raciais, é uma perspectiva de direito, de criação de equidade, né? De estabelecer que é preciso criar tratamentos diferenciados para quem sempre teve tratamento diferenciado e em desvantagem, que é a população negra, né? E agora as cotas no serviço público. Isso altera a composição desses ambientes. Isso altera a composição da universidade, que é um espaço de produção de conhecimento, de ciência, e altera também a composição social do serviço público, promovendo minimamente uma igualdade racial. Então, as cotas, elas têm essas funções, né? Em todo o mundo, em vários países do mundo, a cota não é uma invenção brasileira. Outros países, a Índia, por exemplo, que é dividida em caixas, que é um sistema mais fechado ainda, instituiu políticas de cotas, né? E os Estados Unidos, que é um país muito mundialmente conhecido por práticas racistas, tem políticas de cotas. E o Brasil, nessa perspectiva, que nós somos um país fruto de um processo de colonização, sim, de mais de 300 anos de escravização. Então, é claro que essa população, num processo de abolição que não aconteceu de fato, que não foi não é aquilo que a gente concluído, estudou na escola, né? Após a abolição, na verdade, evidenciou uma negligência social, um abandono, uma discriminação, uma criminalização da população de negras e negros, e é preciso que se faça justiça social. Então, nós não podemos pensar em fazer justiça social mantendo a sociedade segregada, né, com a exclusão de negras e negros, ou com a promoção, ou com a aceitação de práticas racistas, né? Então, perfeito, essas políticas todas, elas são importantes, inclusive para que a sociedade brasileira se perceba, né, se enxergue como uma sociedade racista e que produz em si uma perspectiva de uma sociedade igualitária. Mas falta essa autorreflexão, com certeza, né? As pessoas não assumem isso. Nós trazemos esse debate para essa autorreflexão da sociedade, porque o racismo não é um problema
só das pessoas negras. É um problema que nos atinge, é uma questão que nos atinge frontalmente, mas é um problema da sociedade. E é né? Nós não podemos pensar numa sociedade que caminha para um nível de aspiração, vamos dizer assim, de justiça, de direito, né? Uma sociedade que evolui com o conhecimento, que tem uma perspectiva da ética, né? Se não tiver com isso a perspectiva de abolição do racismo, dessa segregação racial, que nós não estamos falando aqui ainda nem na questão social, né? Das desigualdades sociais. Vamos já falar sobre isso. Olha só, aproveitando a repercussão desse caso aí da loja Zara, só mostra que esse tipo de crime, o racismo, é muito mais comum do que a gente imagina. Só que desta vez a vítima não ficou em silêncio, por isso é importante denunciar. Eu ingressei naquela loja, de fato, com a máscara baixada, né, tomando um sorvete. E aí, ao ingressar, eu fui imediatamente um rapaz veio na minha direção e simplesmente me expulsou da loja, certo? Sobre o fundamento que era a questão de segurança do shopping. Saindo dali, eu fui atrás de segurança do shopping. Quando a segurança do shopping falou que essa abordagem não procedia, não era diretriz assim do shopping, então, a partir daí eu falei, então eu quero fazer uma reclamação formal. O chefe da segurança retorna comigo à loja, indagou ao gerente da loja por que ele havia feito isso, e ele trouxe evasivas que não justificavam o porquê da minha expulsão da loja. É mais um relato de quem sentiu na pele e entrou para a infeliz estatística de vítimas de preconceito racial. Cada caso tem uma história particular, mas todos com um ponto crítico em comum: o injustificável hábito de discriminar pela cor. O fenômeno racismo está presente nas relações sociais, no nosso cotidiano. E ele é pautado no binômio preconceito e discriminação. O que é esse preconceito? É quando você julga a pessoa antes de qualquer conduta. E discriminar é o ato de segregar. Por isso é tão importante denunciar. Só assim é possível fiscalizar e punir quem discrimina, se garantir de provas para não facilitar a impunidade. Durante muito tempo, a ausência de estatística oficial e o silêncio das vítimas dificultaram ainda mais o enfrentamento a esse crime. Racismo é uma mancha do comportamento social que teima em existir. É um resquício que a gente traz desde a época do Brasil Colônia e que a gente tem que pôr um fim. As pessoas têm que ter ciência que todos nós somos iguais, que a cor da pele não pode ser um critério de diferenciação. É preciso dar um basta. Racismo é inadmissível. Um grito de arrogância e o combate não pode se calar. Hoje o nosso racismo que a gente enfrenta não é só o racismo de cor, de pele. É o racismo completo e estrutural, de religião, de profissão, de poder aquisitivo. Então nós temos muito que evoluir. O combate ao racismo recebe cada vez mais o apoio de várias entidades. Com a denúncia e leis contra a impunidade, a realidade mudou. A gente recomenda que a pessoa procure a delegacia mais próxima, pode ser qualquer delegacia, né? Ou procure um apoio jurídico, né? Esse apoio jurídico para orientação, para encaminhamento, para que seja preparada ali toda a situação, que as circunstâncias onde ocorreu a prática, né? Essas informações sejam esclarecidas por um especialista. Olha, o defensor público Adriano Leitinho, que aparece aí na reportagem, também viveu uma situação no mínimo revoltante. A filha dele, Mel Campos, uma adolescente de 16 anos, foi impedida de entrar no shopping Porto Galeria, no bairro Cocó, em Fortaleza, por uma segurança que pensou que a jovem fosse pedinte. O caso foi denunciado pelo defensor nas redes sociais. Adriano Leitinho também fez boletim de ocorrência na Delegacia de Combate à Exploração da Criança e Adolescente, o DECECA. O Cena Pública vai para o intervalo. Eu te convido a dar uma olhada nas nossas redes sociais. Tem o Facebook, Instagram, @TV Ceará e o canal da TVC no YouTube. Acesse lá e confere todo o conteúdo. A gente volta já. Estamos de volta com o Cena Pública, debatendo hoje racismo e desigualdade. Quem está aqui no estúdio é a assessora especial de acolhimento aos movimentos sociais do Ceará, Zelma Madeira, e a titular da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial, Martir Silva. Queria começar esse bloco falando uma coisa que a gente estava conversando agora no intervalo, do racismo reverso. Existe, Martir? Não, o racismo reverso é um argumento, vamos dizer assim, criado por pessoas que dizem que é possível uma pessoa branca sofrer racismo.
pela condição de ser branca. O que é absolutamente absurdo, porque a branquitude é um lugar de privilégio. É um lugar de hegemonia, de espaço de poder, de decisão, de produção de saber. E enquanto que o racismo, ele determina uma subalternidade, ele determina exclusão, ele determina segregação social. E onde é que isso poderia ser reverso para quem tem privilégio? Não faz sentido, né? Para quem se pretende estar no comando, né, da sociedade. Então, é um argumento racista. É um argumento que não quer deixar o debate do racismo, da questão racial, das relações sociais fluírem como deve ser. Zé, tem a acrescentar? Não, acho que a Marti fez umas boas colocações. Só explica para o pessoal de casa exatamente o que é o racismo reverso. O racismo reverso é colocado pelas pessoas, ele parte do pressuposto de que os brancos também, né, ou os outros grupos que não são racializados de forma subalterna, sofrem os processos de exclusão. E como já foi muito bem explicitado pela nossa coordenadora da Igualdade Racial do Estado, Marti Silva, isso é impossível. Porque, na verdade, é aquilo que eu disse, a sociedade, querendo ou não, ela é racializada. E aí ela vai distribuir privilégios e a dimensão da inferiorização, da subalternidade entre os grupos étnico-raciais. E essa inferioridade, essa desumanidade, ela está posta para os grupos étnicos, principalmente povos originários, que são os indígenas, e a população negra. Então, é sempre que vem como herança de uma escravidão, que a primeira tentativa de escravização foi com os indígenas, depois quase 400 anos para a população negra, então essa escravidão, ela não é algo do passado, ela se presentifica no tempo presente, que é o que a gente chama da linguagem reproduzida, da linguagem da escravidão. Então, nós, mulheres negras, eu e a Marti, nós contrariamos as estatísticas no sentido de ser gestora, professora da universidade, porque o lugar comum, a partir dessa reprodução da linguagem da escravidão, com todo o respeito que a gente tem, é a empregada doméstica, é a erotização do corpo da mulher negra como quente, como fogosa, como aquela que topa tudo. Então, esses são os imaginários sociais com os quais nós lidamos. Mas veja como é adoecedor o racismo. Não é só um dia que nós vamos ser tratada dessa maneira desumana. Por isso que é tão comum chamar as mulheres negras de macaca, homens negros e mulheres. Nega macaco, negro macaco. Porque o que é macaco? Senão a tentativa de desumanizar. Então, eu não sou humano, portanto, não tenho como acessar direito, porque eu sou a macaca ou o macaco. Então, isso não é só mimimi. O que nós estamos tratando nesse programa é algo muito sério, porque está em jogo a desumanização de 56% da população brasileira. De pretos e pardos, que é quem compõe a população negra. Né? E aí as pessoas chegam e dizem, mas foi mal, ali quando a gente ia em todos os espaços. Eu fui pro Castelão, aí eu estava empolgado no jogo, aí eu joguei banana, casca de banana pro jogador, pro goleiro, chamei nego macaco, mas é porque eu estava emocionado, estava ali naquela alegria, foi só uma brincadeira pesada. Racismo não é brincadeira pesada. Racismo é crime, porque desumaniza. E eu, na condição dessa ausência de humanidade, eu não tenho como acessar direitos. Você falou o termo pardo e existe uma questão muito grande, uma polêmica mesmo envolvendo a utilização desse termo. Sim. Vocês concordam que deveria ser extinto ou não? Porque pardo, se eu não me engano, era usado para os escravos alforriados. Olha só, essa é uma questão bem profunda, porque ela incorre da gente discutir sobre a mestiçagem no Brasil. Então, no Brasil, nunca foi interessante ser negro e descendente de indígena. Então, o que aqui nós nunca fizemos uma discussão séria sobre a questão racial. Porque se nós temos questão social hoje, é porque nós não resolvemos a nossa questão racial. Então, a miscigenação, a gente prolifera um múltiplo nome de
de termos, para não dizer se negro, negra, indígena. Então, eu sou marrom bombom, eu sou cor de chocolate, eu sou branca melada, eu sou cor de burro quando foge. Até isso eu aceito. Para não dizer se negro, negra, indígena. Quase preta, quase branca. Aí a gente vai ter um termo que é o coringa, que aí se o negócio for bom pro lado do branco, aí o pardo é branco. Se o negócio for bom pro lado do negro, o pardo é negro. na Então eu tenho um coringa que vai me dar parcialidade. E é este daí que, ao longo da história do Brasil, ele vai ser rechaçado ou ele vai ser reafirmado, o termo pardo, né? E aí nós estamos, eu diria que hoje o pardo, né, dessa não seriedade de uma discussão da questão racial séria no Brasil, é o grande dilema para as políticas de cotas, para as políticas de ação afirmativa. É essa pardalização. Então, uma pardalização é cor. Veja que não faz a discussão de pertencimento ou reconhecimento étnico. É uma cor e não a questão racial. A gente sabe que a raça não tem sustentação biológica. Quando eu falo de raça, é no sentido social histórico, não é? Então, às vezes as pessoas, não, mas eu quero uma cota para pardo. Eu sou pardo. Não, mas tem gente que se aproveita. Não reivindica um pertencimento étnico, porque o que é que nós temos com as cotas? As cotas, elas vêm fazer uma discriminação positiva para os grupos que historicamente ficaram fora, discriminados. Por quê? Pelo racismo de marca. Quanto mais aspectos negroides você tenha, maior é a discriminação. Aí, nesse caso, é vantagem, né? Ser negro ou pardo, porque eu acho tem que acesso... na verdade, isso tem gerado judicialização nos processos, né? Eu sou pardo porque eu sou pardo. Meu avô, meu tataravô era escravo, foi escravo. Eu descendo de quilombo. Não, mas quando você anda na sociedade, você é discriminado. Não, mas eu quero saber que meu avô foi. E não é, o racismo é de marca. É só pegar a parte boa para ser privilegiado. Quanto mais aspectos negroides você tenha certeza, maior será a discriminação. Marti. É isso mesmo. E essa condição de pardo essa inviabilização da clareza da questão racial. Então, é o seguinte, o que é o pardo? O pardo é o resultado de um processo de mestiçação que foi a cara do brasileiro, uma política deliberada no Brasil. Né? Uma política deliberada de mestiçagem, isso tendo como uma tecnologia social de branqueamento, uma tentativa de branqueamento. E branqueamento não da elite, branqueamento da classe trabalhadora, branqueamento dos pobres, das pessoas comuns. Então, nós chegamos a essa condição de pardo. Né? Pardo é uma cor. A professora Zelma tem toda a razão. Agora, a condição étnica, então, quando as cotas têm que estar vinculadas a isso. E como nós temos um racismo de marca, quanto mais preto, mais discriminado, quanto mais preto, mais o preconceito se acentua, né? A gente pode ver isso mesmo na prática cotidiana que atinge a juventude. Né? Os jovens negros, eles são alvo de discriminação. Total. De todas as formas. E de discriminação institucional. O racismo institucional alcança as pessoas pela cor, pela sua característica. Então, o pardo, ele não define. Né? Ele não define. E tem sido utilizado como instrumento, inclusive estatístico, por falta dessa discussão aprofundada, né? Da discussão das relações raciais. Então, nós precisamos saber que é uma saída. Né? O pardo foi a saída que nós encontramos enquanto sociedade. Né? Não pode ser o futuro. E aí eu acho que a gente avança na perspectiva de trazer sempre esse debate, essa discussão de uma forma séria e de uma forma consciente, de promover a igualdade racial, mas também de promover a consciência racial, né, da sociedade. A consciência social não precisa ser só dos negros, claro que nem não. das pessoas indígenas, Claro nem dos ciganos, nem de quilombolas. Precisa ser da sociedade brasileira. Senso comum. Né? Precisa ser da sociedade latino-americana, na verdade, porque nós somos atravessados pelo processo da colonização e da escravização. É verdade. Olha, uma lei sancionada... Notícia boa essa. Uma lei sancionada há poucos dias pelo governador Camilo Santana institui o selo Município Sem Racismo, que vai ser concedido em reconhecimento às cidades que realizarem ações de enfrentamento ao racismo e para a promoção da igualdade racial. De acordo com um levantamento recente feito pelo IBGE, em 2018, a diversidade étnico-racial é representada por 71% da população cearense, que se autodeclara negra. Apesar de serem a maioria, esta parcela da população sofre diariamente preconceito.
A gente sofre racismo institucional, racismo estrutural, racismo em forma de piada. Enfim, são várias formas de racismo que a gente vem sofrendo. E, assim, é muito doloroso a gente nascer preto e ter que ser guerreiro todos os dias, porque tu tem que sobreviver num mundo de racistas. Onde, um exemplo, o racismo estrutural hoje, institucional, a gente sabe que nosso povo não tem representatividade em nada. Quem são os nossos líderes? Quem são os nossos... a gente tem governantes pretos, nós temos vereadores com um grande potencial preto, nós temos coordenadores, nós temos... Enfim, quem são os nossos superiores? Brancos. O que sobra para a nossa pele, para a nossa... que eles chamam de sub-raça, que sub-raça, né? Não existe essa história de sub-raça, são os subempregos. Para mudar essa realidade, a Assembleia Legislativa aprovou uma lei que certifica com um selo os municípios cearenses que adotarem políticas públicas inovadoras e eficientes contra o racismo. Para conquistar a certificação, as prefeituras precisam criar uma estrutura ou escolher uma secretaria para políticas públicas de promoção da igualdade racial, criar Conselho Municipal de Políticas de Promoção de Igualdade Racial e promover formação continuada para gestores e servidores sobre relações étnico-raciais. O selo integra a campanha Ceará Sem Racismo, Respeite Minha História, Respeite Minha Diversidade, desenvolvida pela Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos, com a certificação coordenada pela mesma pasta, como forma de estímulo e reconhecimento às cidades que realizam ações e políticas públicas de enfrentamento à discriminação racial e que adotam iniciativas de fortalecimento de comunidades quilombolas, povos de terreiro, indígenas e ciganos. Bacana, né? Zelma, já está valendo? Eu vi lá que você participou da cerimônia com o governador, né? Sim, já está valendo, né? Essa é mais uma iniciativa de promoção da igualdade racial, né? É uma interiorização, né? A interiorização da política. 184 municípios, 184 municípios, tentar insistir no enfrentamento ao racismo lá atrás. Não sei se você lembra, né? No ano passado, nós saímos vencedores do prêmio Inovare, na categoria Justiça e Cidadania, com a campanha Ceará Sem Racismo. Respeite minha história, respeite minha diversidade. E agora, essa é uma iniciativa que a gente parabeniza a CEPI, a Coordenadoria Especial de Política para a Promoção da Igualdade Racial, aqui coordenada, né, pela grande mulher Marti Silva, né, que ela, né, fez a sacada. A gente já fazia um pouco isso, mas aí ela traz a dimensão do selo. Mas eu queria também dizer que o governo Camilo Santana, ele atendeu a velhas reivindicação dos movimentos sociais negros ou antirracistas. Lá atrás, no início da década de 80, os movimentos sociais negros reivindicavam as políticas de cota, as políticas de ação afirmativa em dois âmbitos que para nós é fundamental, a educação e o mercado de trabalho. Então, em 2017, o nosso governador, Camilo Santana, ele sancionou a lei 16.197/2007, que é a lei das cotas nas universidades. Então, as nossas universidades estaduais, o UES, URCA e UVA, né? Tem essa lei. E aí atende a uma reivindicação antiga, né, do movimento, mas atende. E agora, bem novinho, agora em março, no dia 25 de março de 2021, ele sancionou também a lei das cotas nos concursos públicos e seleções. Não é só concursos, seleções. Então, a gente sabe que tem muito mais demanda dos movimentos sociais antirracistas, movimentos sociais negros, para que a gente possa atender. Mas essas duas, elas existem, precisa que nós monitoremos, precisa que a gente acompanhe, né, e consiga mais e mais enfrentar o racismo, porque o racismo é um fenômeno planetário. Claro que ele vai ganhando particularidade, especificidade nos países, e nosso país de quase 400 anos de escravidão não vai ser tão fácil, mas é isso, a gente se alegra, fica contente com essa iniciativa aí do selo, aí toda a iniciativa da CEPI, SPS, Secretaria de Proteção Social. O mérito aqui da Marti. Tem vocês lá, você foi representar na Assembleia Legislativa uma iniciativa também na área cultural. Sim, a criação da Frente Parlamentar de Defesa da Cultura. A importância desse... É uma importância muito grande, mas eu quero voltar um pouquinho a falar do selo. Não, esse selo... Porque o selo, na verdade, se a gente tem a perspectiva de direito e justiça, da igualdade racial, é preciso que o Estado
traga para si essa responsabilidade de promoção dessa igualdade enquanto direito. E nós temos isso no Brasil, iniciado no início dos anos 20, a criação do primeiro Ministério da Igualdade Racial, a criação do Estatuto da Igualdade Racial. Isso é um processo de institucionalização dessa questão das relações sociais. E aqui no Ceará nós temos avançado bastante no âmbito do governo do Estado, e era preciso levar isso para os municípios. A municipalização desse compromisso, desse dever público, né? É um dever do Estado promover a igualdade racial. Então, o Estado, na sua institucionalidade, município, vai ter agora a possibilidade de receber um selo, né, que é uma condecoração, uma comenda de reconhecimento pela instituição de políticas de promoção da igualdade racial, com esses critérios que já foram ditos aqui. É preciso que o município institua uma ambiência de gestão da promoção da igualdade racial, que pode ser uma secretaria, uma coordenação, mas que tenha essa institucionalidade com esse papel oficial, que crie ambiente de participação e controle social através de um conselho, que aplique efetivamente a lei na educação, sobretudo na educação do ensino fundamental, que é a de responsabilidade dos municípios. E que promova também a formação continuada de gestores e servidores públicos. Isso numa perspectiva de se instrumentalizar, né, o poder público para essa função social, né, política, de promoção da igualdade racial. Então, esse selo é uma coisa inovador. E que sirva de exemplo aí para o Brasil todo. Que sirva de exemplo, né, para o Brasil todo. E que ele vai ser também uma medida de o Estado atuar sobre os municípios enquanto colaborador técnico, né? Porque nós nos colocamos, os municípios que solicitarem a candidatura ao selo, eles vão contar com a cooperação técnica, né, da Secretaria da Proteção Social, em especial da Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial. Marti, deixa eu chamar o intervalo para a gente falar da Frente Parlamentar. Da Frente Parlamentar de Defesa da Cultura. Da Cultura, no próximo bloco, tá certo? Tá certo. Cena Pública vai para mais um intervalo e a gente volta daqui a pouco. Começou o terceiro e último bloco do Cena Pública, que recebe hoje a assessora especial de acolhimento aos movimentos sociais do Ceará, Zelma Madeira, e a titular da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial, Marti Silva, que eu interrompi antes para a gente chamar o intervalo, para você falar da Frente Parlamentar em Defesa da Cultura, é assim? Frente Parlamentar em Defesa da Cultura, que foi instituída recentemente aqui no Ceará, na Assembleia Legislativa, iniciativa dos deputados Renato Rosendo e Guilherme Sampaio, mas que também dela participa 11 parlamentares, né? E essa frente, ela se propõe a constituir mais uma ação de defesa da cultura, inclusive fazendo as demarcações jurídicas, né? Assim, estabelecendo os marcos legais da cultura, da política cultural no Ceará. Mas eu quero aqui especialmente destacar a importância das políticas culturais para a promoção da igualdade racial, né? Porque nós somos os povos negros, indígenas, quilombolas, de terreiro, ciganos, nós somos demarcados por uma produção e um fazer cultural muito forte, Sim. que está na nossa raiz, né? Está na brasilidade, está na cearensidade, né? É o batuque, o colorido, em várias linguagens, Aqui no Ceará, essa semana nós tivemos a estreia de 2 filmes com a temática negra. Isso não é pouca coisa, isso demonstra o quanto nós estamos presentes. E a gestão da política cultural no Ceará, tendo à frente o secretário Fabiano Piúba, tem tido uma sensibilidade muito grande nesse sentido. Então, é preciso que se crie nos diversos espaços de atuação, seja no Poder Legislativo, no Poder Executivo, na sociedade, os mecanismos de promoção da igualdade racial também através das políticas culturais, né? Porque são essas políticas que elas distribuem, elas fomentam, elas distribuem recursos, elas distribuem mecanismos que favorecem a produção, não apenas, mas que favorecem o acesso, a fruição da cultura, né?
a fruição do acesso à arte, né? Ao livro, à leitura, ao teatro, em todas as linguagens. E é preciso também dizer que a produção cultural negra, quando ela vem nessa perspectiva da igualdade racial, é o reconhecimento da qualidade estética dessa produção, né? Não é um favorecimento, é o reconhecimento da qualidade estética. E dizer também que é uma coisa absolutamente aberta, porque quando se fala em arte racializada, não é necessariamente vinculando essa arte a uma estética, né? E essa produção ela está absolutamente aberta. É a condição, é a exaltação da condição humana, né? Da condição humana. E é a humanização do humano, vamos dizer assim, através de uma perspectiva artística, né? Você falou aí de estética, eu vou aproveitar. Pensando por outro lado, uma pesquisa feita por uma marca de cosméticos internacional revelou que, apesar de quase 60% dos brasileiros se declararem negros, a beleza deste segmento ainda é, de certa forma, invisível para a sociedade. 70% das mulheres negras não estão satisfeitas com os produtos específicos de maquiagem para elas disponíveis hoje no mercado. Além disso, 46% disseram desistir de uma compra por não encontrar sua cor. Meu batom cor da pele. Hoje, depois de tanta luta, agora eu acho o meu batom, mas antes era tão difícil achar um batom cor de pele da Benedita e que é importante e necessário. Meu batom cor da pele. Gostou? Morou? Maravilhosa aí a deputada Benedita da Silva. Concordam com tudo que ela falou aí? Com certeza, né? E aí, porque desde a escola, na escola, isso agora pinte com o lápis da cor da pele, né? E qual era esse lápis cor da pele? Meia cor da pele. Tudo isso é o que eu estou chamando, é aquilo que eu disse, a linguagem da escravidão. Então, eu tenho uma aposta no processo de branqueamento. Então, é por isso que a gente não encontra os produtos, o batom, né? A nossa, porque nós não fomos colocados em evidência como um grupo potencial. Mas a aposta nossa foi mesmo no processo de branqueamento. A elite nacional, né? A ciência brasileira apostava que em 2012, ou seja, só há 9 anos atrás, nós teríamos 80% de população branca, 20% de mestiço, mas não ia ter mais nenhum negro e nenhum indígena. Esse é o projeto de nação, contrariado, com certeza. Mas essa era a aposta. Então, é por isso que a nossa dificuldade de nos encontrar como um grupo étnico-racial, né, com capacidade, com potencial de consumir, poder aquisitivo, de ser, exato. né? Então é muito difícil, porque nós não somos as referências, né? Nós estamos sempre porque é este olhar que é colocado para as populações racializadas de uma forma subalterna, e aí não é só a população negra, eu não canso de dizer, os povos originários, indígenas, os povos de terreiro, né, os vulgos macumbeiros, umbandistas, candomblecistas, e toda a sua estética, e toda a sua cultura, e toda a sua beleza, os povos ciganos. Então, é isso que eu estou dizendo da racialização subalterna e do processo de branqueamento e da branquitude, aonde se localiza as relações de poder e privilégio. Mas, Elma e Marti, eu vejo muito mãe levando filha para alisar cabelo quando a criança não tem nem discernimento do que é isso. Olha só, Christian, o racismo, ele está colocado para todos. Tá. Então, as mães, elas também vão partilhar dos mesmos códigos. Não é porque você é negra que você já tenha letramento
nas relações raciais. Então, isso a gente... Eu sou professora da universidade e algumas pessoas do meu laboratório, eu tenho um NEAB, né? Coordeno um NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro, que é o NUAFRO, e algumas pessoas chegam lá com 20 anos, com 22 anos, é quando ele vai se descobrir negros e negras. Exatamente. Então, ele passou a vida inteira numa sociedade racializada para negar. Então, essa mãe, ela quer que a menina dela não sofra. Aí ela pensa que levando para o salão, alisando, fazendo o processo de branqueamento, vai melhor viver. Porque nós não queremos que os nossos filhos, né? Eu tenho certeza que o defensor ficou por demais ferido ao ver. Ninguém quer que nossos filhos sejam tratados em qualquer lugar, da maneira como o racismo estrutural faz. Então, algumas mães, elas partem. Então, a gente precisa discutir. A gente precisa de políticas públicas universais, certamente, mas nós precisamos, na concomitância, ter política de promoção da igualdade racial. Nós precisamos entender e ter ações repressivas. Racismo é crime. Precisamos ter ações valorativas. Vamos apostar nos processos educacionais. E precisamos de ações afirmativas, modalidade cotas, que é para mexer na estrutura deste país. Então, o conjunto disso tudo é que vai fazer com que, daqui a pouco, essas mães não tenha que levar suas filhas para negar uma estética, um reconhecimento étnico indígena, que é negro, lindo demais, né? É lindo se pertencer. É lindo se pertencer. Isso que a Zelma chama de letramento das relações étnico-raciais me lembra muito uma citação do Silvio de Almeida, que ele disse que a pessoa negra tem 2 certidões de nascimento. A quando nasce, realmente... e a quando se descobre negra. Então, nós nos descobrimos negros em alguma altura da vida. Né? Até porque essas relações, elas não são evidenciadas de forma honesta. A gente sabe que o racismo no Brasil, que essas relações, elas são camufladas de todas as formas. Então, quando a gente está aqui falando de produtos cosméticos, o que nos vem na cabeça como produto predominante, é o alisamento e o pó de arroz. É o alisamento e o pó de arroz. Então, assim, tem uma miríade de possibilidades da cor da pele, inclusive protetor solar, né? Inclusive das peles negras, né? E que a indústria cosmética vai aos poucos, mais tardiamente, percebendo isso. E é verdade. E por outro lado, é uma questão que se impõe em todas as relações. Como é que se chama bombril o cabelo de uma pessoa? Como é que se qualifica de ruim o cabelo de uma pessoa? Então, isso é uma manifestação racista, isso é uma demonstração de como se dão as relações raciais, né? De forma subalternizante, de forma inferiorizante para as pessoas negras, né? Sobretudo. E... quando se diz assim, a mãe levou a filha para alisar o cabelo, que tipo de códigos essa mãe recebeu, né? A vida inteira. E quantas meninas não alisam o cabelo? Mas que isso hoje também, a estética pessoal, a estética negra também tem sido muito valorizada, tem sido descoberta. Né? Então, hoje, assim, a questão do cabelo também é um código de afirmação racial. Né? O cabelo cacheado, trançado. Tem esse movimento de transição agora, as pessoas estão deixando de alisar. O cabelo na sua originalidade, né? Sem o aporte de química. Isso é um avanço. Com certeza. Isso é um avanço, é uma afirmação, vamos dizer assim. Tem um dado que me chama a atenção, Zelma e Marti. Eu ouço muito isso, de que no Ceará não tem negro. Não sei por que cargas d'água. A gente viu ali na reportagem do Selo que a população se autodeclara negra ou parda, 72% aqui do Ceará. 72% da população. Você já deve ter ouvido isso também, que aqui no Ceará não tem negro. De onde surgiu isso? Isso surge de uma perspectiva racista, da política de branqueamento. É de não aceitar... existente sempre. De uma ideia de que o Ceará tinha uma pouca presença de pessoas escravizadas, o que já não é verdade. O Ceará foi um grande entreposto do processo de escravização, mas que isso já tem caído por terra há bastante tempo, né? Desde que, inclusive do ponto de vista acadêmico, né? Nós temos hoje professores, pesquisadores negros que põem isso por terra, inclusive do ponto de vista estatístico.
do ponto de vista estatístico, da população cearense desde a província, né? É uma falácia e basta sair nas ruas, basta abrir a janela para ver que nós somos um povo negro, né? Nós temos uma presença da população negra muito forte, 72% da população se autodeclara negro, ou seja, pretos e pardos, né? E um outro tanto da população se declara indígena, né? E nós temos uma população quilombola significativa. São 82 territórios quilombolas no Ceará, espalhados em todo o território. São 16 etnias indígenas, né? Uma população não tão grande, mas também importante, de ciganos. E uma população incrível do ponto de vista que está sendo feita agora é o inventário da população de pessoas de religião de matriz africana ou de matriz afro-brasileira, que são a população de povos de terreiro, né? A religião de terreiro. Então, o Ceará não tinha um espelho, né? Mas agora nós damos esse espelho para o Ceará com a realidade. Vocês estão aí para falar isso mesmo. É com a realidade, é só desvendar a realidade e a gente vai ver que o Ceará é um estado... Vamos abrir os olhos e expandir os horizontes, né, Zelma? Tem todo um discurso, né, ideológico. Mas eu ouço muito ideológico porque esconde relação de poder, né? Então, o Ceará terra da luz, o Ceará não tem negros. Então, isso só pode ser entendido nessa perspectiva de projeto de nação configurado no Brasil do processo de branqueamento. Então, o Ceará e o Pará é o que tem mais população parda. Então, você vê que 71% ele vai ter um determinado, até 5% de pretos, e o restante é pardo. Então, há nessa aposta também de ser um país que foi considerado o que é civilizado, o que é o avançado, o que é o desenvolvido, o que é que pode chegar a aparecer o primeiro mundo europeu. É o Estado branco. E não é Estado com esse povo considerado chifrinho, de baixo quilate, como os povos racializados de forma subalterna. Então, a aposta era no projeto de nação branca. E isso é que vem nos guiando para ocupar espaço na sociedade. Então, uma maneira como até hoje nós somos tratados. Não é algo que foi da escravidão. Zé, mas isso aí tá longe. Mas vocês falam de cor de longe, né? Foi lá em 1888. Nada, tá não, no dia a dia, não é longe, né? É todo o tempo. Presente. Porque a gente é sempre confundido. Eu sou sempre confundida com empregada doméstica, com todo o respeito que eu tenho à empregada doméstica. Né? Eu sempre conto isso. Cheguei com uma amiga, fui visitar uma amiga e saí de lá sábado, umas 3 horas, 4 horas da tarde. Entrei no elevador, né? O social mesmo, entrou uma mulher e olhou para mim. Ela disse, só agora que tu conseguiu sair também? Foi, eu disse, foi, só agora. Porque jamais ia contrariar uma mulher negra em que ela identifica-se comigo como empregada doméstica. Porque poderia ser uma coisa muito pior, mandar a Zelma sair do elevador social e ir para o outro. Com que certeza. Isso acontece Ou ainda então, hoje. da minha filha, né, no nosso condomínio, entrou e aí a pessoa foi e perguntou para ela, você trabalha aqui? Ela disse, eu moro aqui, você trabalha aqui? Ela voltou a pergunta. Então, isso é todo dia, isso é adoecedor. Se você não sabe a raiz histórica e fundamental para você se sobressair e lutar para o fim do racismo, é adoecedor. É adoecedor, porque não é só um dia, não acontece hoje, pois pronto, você está por mais sofrida, eu vou lhe dar 6 meses para você se recompor. Não tem tempo de recompor, é todo dia, o dia todo. Por isso que eu admiro tanto. É uma negação permanente. Imagino. O Cena Pública, infelizmente, vai ficando por aqui. Eu quero agradecer mais uma vez a presença da assessora especial de acolhimento aos movimentos sociais do Ceará, Zelma Madeira, e a titular da Coordenadoria Especial de Políticas para a Promoção da Igualdade Racial, Martir Silva. Eu aproveito para te convidar a acompanhar a nossa transmissão nas redes sociais. Tem Facebook, Instagram, @TV Ceará e o canal da TVC no YouTube. Muito obrigado pela companhia, a vocês duas também. E até a próxima semana.